Vamos dar início ao nosso estudo e vamos continuar com o nosso estudo da primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1 e versículo 12, que é onde nós nos encontramos. E começo por saudar todos aqueles que nos têm acompanhado pela internet, onde quer que estejam, e sei que são muitos que estão a acompanhar estes estudos, até em vários continentes, mais do que em vários países. Um grande abraço para todos e não se esqueçam de orar por nós, porque de facto a nossa capacidade vem de Deus e é de Deus que nós precisamos de receber essa capacidade para poder nos ajudar. Vamos então ler a primeira carta a Timóteo no capítulo 1 e lemos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se tenha fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças a Deus ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e nós vamos agora já ouvir o contributo do nosso irmão Alberto desta passagem que nós nos encontramos, 1 Timóteo 1,12. Graças a Deus por sua palavra. Este é um momento muito importante onde a Assembleia se reúne para oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Dou graças a Deus ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Como é que anda o seu testemunho, hein? O que a sua vida fala para os outros, para os demais? Será que há algo verdadeiro nela? Pois todo testemunho diz de onde você veio e para onde você vai. Do Egito para a terra prometida. Perceba você que aqui no verso 12, quando Paulo está falando sobre o Evangelho da glória, ele passa a dar o seu testemunho de vida, de transformação, para contrastar com os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, para ensinar a lei, filosofias e tantas outras heresias. Paulo, com seu testemunho de vida, com a sua experiência com Deus, ele passa agora então a dar testemunho do poder do Evangelho da graça. Será que estamos
experimentando o poder do Evangelho da Graça, da sã doutrina em nossas vidas? Exatamente isso que acontece com o apóstolo Paulo neste momento. Antes de combater estes falsos mestres que estavam sorrateiros dentro da igreja, vigiando a liberdade dos crentes, dos cristãos, Paulo começa a mostrar o seu testemunho de vida. E essa é a primeira prova oficial pela vida do apóstolo Paulo de que este evangelho ele é verdadeiro e ele é eficaz. Funciona de verdade. Ao ler esse testemunho do apóstolo Paulo, você pode encontrar em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Paulo fala do seu testemunho, do seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Neste verso que acabamos de ler, no verso 12 de 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz que ele recebeu de Cristo Jesus. Toda vez que no Novo Testamento aparece o título antes do nome Cristo Jesus e não Jesus Cristo, é porque este Cristo que ele recebe já está na glória. Venceu. É aquele que está glorificado. E foi de lá que ele recebe a revelação do Evangelho da Graça. O testemunho forte do apóstolo Paulo. Você sabe, e lendo as Escrituras principalmente, nos primeiros capítulos do livro de Atos, você vai encontrar Paulo, o perseguidor da igreja. Atos capítulo 9, o primeiro verso diz que ele respirava morte, perseguindo a igreja para negar ao Senhor Jesus, negando a sua divindade, negando o seu poder, a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 9, Atos 9, verso 4. São referências que nós precisamos conhecer para entender que este apóstolo, ele era muito violento. Atos capítulo 8 ou 7, capítulo 7, quando houve a morte, o testemunho e a morte de Estevão. O apóstolo Paulo estava aos pés, recebendo as vestes e consentindo na morte de Estevão, após o seu grande testemunho no capítulo 7 de Atos. Era um homem violento, era um homem perseguidor, sanguinário, um valentão, como poderíamos dizer nos nossos dias. Mas como pôde um Deus tão poderoso se revelar a um homem deste, e mais ainda, um sujeito como Saulo de Tarso, se converter no grande apóstolo Paulo? A graça de Deus o transformou. E a graça de Deus precisa transformar cada um que tem um encontro com o Senhor Jesus, que experimenta desta sã doutrina da palavra de Deus. De perseguidor, Saulo de Tarso, para o pregador Paulo. De um homicida, para um missionário, para um ministro do Evangelho. A mudança de vida no apóstolo Paulo foi tão dramática, tão drástica, tão surpreendente, que a igreja que estava reunida em Jerusalém, Atos 9, verso 26 em diante, começou a desconfiar, suspeitava de ser algum artifício de Saulo de Tarso para se infiltrar nas fileiras da igreja, para atingir os seus líderes. E os líderes da igreja em Jerusalém começaram a ficar desconfiados. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, a primeira impressão que dá aos que estão ao seu redor é que as pessoas vão ficar desconfiadas. Será que é verdade ou ele está sendo um dissimulado? E existe certa cautela em tudo isso. Paulo, ele recebe o Evangelho da graça de Deus através do próprio Senhor Jesus Cristo, já lá na glória. Não foi através de Pedro, de João, de Tiago, de algum outro apóstolo que andou com o Senhor Jesus aqui, quando o Senhor estava encarnado, andando em Israel. Não, ele recebe diretamente do Senhor, glorificado, naquele caminho para Damasco. Gálatas capítulo 1, no verso 11 até o verso 20, 24, mostra como Paulo, ele enfrenta os apóstolos
com seu evangelho revelado pelo Senhor Jesus. Como então podemos entender que um Deus poderoso pôde então converter, amar, transformar alguém que perseguia a igreja? E quando Paulo estava perseguindo a igreja e os cristãos, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, na verdade, ele teve um encontro com aquele que ele perseguia. Pois Jesus se revela a ele: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus e, de fato, a misericórdia e a graça o alcançaram. Este é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça demonstra misericórdia e graça. Misericórdia porque Deus não deu o que ele merecia. E graça porque Deus deu o que ele não merecia. Graça e misericórdia é o amor de Deus em ação. E isso precisamos experimentar na nossa vida. Efésios 2, no verso 8 e 9, nós vemos a graça nos alcançando e nos salvando. Vamos ver que Deus é rico em misericórdia em Efésios 2, 4 e rico em graça em Efésios 2, verso 7. Se você tem um bom testemunho, se você teve um encontro com o Senhor Jesus através das Escrituras, você vai ter a humildade que o apóstolo Paulo demonstra. Ele fala que ele é o menor dos apóstolos. Em 1 Coríntios 15, verso 9, o mínimo de todos os santos, em Efésios 3, 8. Você pode observar aqui no primeiro capítulo de 1 Timóteo, no verso 15, que Paulo ele fala que ele é eu sou o principal dos pecadores. Ele não vai dizer que ele era um dos principais. Isso mostra que Deus tem todo o poder para transformar qualquer um, perdoar qualquer pecador, por mais violento que ele seja, por mais blasfemo que ele seja. O Senhor alcança com a sua misericórdia e com sua graça, e é o seu testemunho que vai falar mais alto do que qualquer argumento. Que o Senhor Deus nos abençoe no nosso testemunho. Amém. Ora, irmãos, continuando aqui o nosso estudo neste versículo 12 da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, eu vou ler mais uma vez o versículo 12 que diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Eu hoje gostava que nós aprendêssemos alguma coisa sobre a oração. Não vamos fazer um estudo sobre a oração, evidentemente, mas não vou deixar de referir o que podemos aprender neste versículo sobre a oração. E nós podemos aprender aqui algo que é de veras importante acerca da oração. Afinal, a oração, diz a Bíblia, é uma das coisas que nós devemos aprender. Porque ninguém nasce a saber orar. A oração é algo que se deve aprender. Nós não nascemos ensinados quanto à oração. E muitos às vezes não sabem disso. Apesar de orar ser algo que se aprende, não tem nada a ver com rezar. Hein? Porque o rezar também se aprende. Ok? E vamos fazer a separação entre a oração e a reza, que não são a mesma coisa. Orar não é rezar. Rezar é repetir orações decoradas, como nós sabemos. Orações que são especialmente feitas por outros e que nós depois tentamos decorar e tentamos reproduzir de memória. Isso é o que é rezar. Portanto, rezar é repetir orações decoradas. Orar, ao contrário do que rezar, é nós dizermos aquilo que sentimos. Não é tentarmos sentir o que dizemos, que é o que fazem nas rezas. Nas rezas, as orações, porque aquilo não é espontâneo, não é genuíno, não é próprio, é de outros, as pessoas tentam sentir, se forem sinceras, aquilo que estão a dizer. A oração não. Na oração nós dizemos o que sentimos. Ainda há pouco, nós estivemos a ver, quando estivemos a orar, estivemos a ver naquele cântico que nós cantamos, naquele hino, que a oração é a voz do coração. E é de facto uma grande verdade.
Em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, e eu queria que vocês vissem essa passagem, Lucas, capítulo 11, e versículo 1, nós lemos assim: E aconteceu que, estando ele, o Senhor Jesus Cristo, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Portanto, nós vemos aqui como o Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar. Portanto, a oração é uma coisa que se aprende, ok? E o Senhor ensinou-os a orar. Como, aliás, João Batista já tinha ensinado os seus próprios discípulos a orar, diz aqui esta passagem, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós temos que aprender muito acerca da oração. Quero-vos dizer que esta matéria, este tema, a oração, é um tema muito vasto e tem muita coisa para nós aprendermos. Desde logo, temos que ter consciência, temos que estar conscientes, temos que estar cientes da necessidade de orar. Precisamos sentir essa necessidade. É muito importante, porque não vai orar quem não sentir essa necessidade. E nós precisamos estar conscientes de que temos necessidade de orar. E infelizmente alguns vivem como se não tivessem essa necessidade. E todos nós temos. Não é quando temos uma aflição, não é quando temos um problema. Nós temos permanentemente essa necessidade de orar. Porque temos necessidade de estar em comunhão com Deus, e a oração é uma forma de estarmos em comunhão com Deus, antes de qualquer outra coisa, e temos a necessidade de muita coisa que a oração nos faculta. Inclusivamente até de ajudarmos os outros, porque podemos ajudar os outros com as nossas orações. Se há coisa em que a necessidade aguça o engenho, como se costuma dizer, é a oração. Se nós não tivermos a consciência de que somos necessitados, irá haver um grande prejuízo. Bem, como eu disse, não vou fazer aqui um estudo sobre a oração, mas quero chamar a vossa atenção para o que podemos aprender neste versículo 12. Vocês se calhar já tinham lido o versículo 12 várias vezes e não viram ali a oração. Mas temos ali a oração. A primeira coisa que nós aprendemos aqui neste versículo 12 é que as nossas orações, em primeiro lugar, devem expressar gratidão, que é o que temos aqui no versículo 12. Dou graças ao que me tem confortado. Gratidão. É um dos elementos da oração. Há muita gente que parte para a oração para falar logo não sei de quê, mas devemos começar por agradecer. Devemos ser gratos, porque nós temos razões, temos sempre razões para agradecer. E para isso nós temos que estar conscientes também das bênçãos do Senhor. Não é? Só quem não é consciente das bênçãos do Senhor é que não agradece. Não é? E nós temos que ter a consciência de que o Senhor está-nos a abençoar permanentemente e é impressionante as bênçãos dele. É impressionante. Dou graças ao que me tem confortado. Que eu seja caracterizado, irmãos, pela gratidão. Que cada um de nós seja caracterizado pela gratidão e não por ser um pedinchão. Porque há muitos que só vão ao Senhor para pedir e nunca vão lá agradecer. Inclusivamente, e isto é muito importante, quando às vezes existem assuntos para se orar, que são dramas, ou porque alguém está muito doente, ou porque, seja lá qual for o assunto, mas que é uma urgência para se orar, e se está muito tempo a orar, e passa-se muito tempo a pedir ao Senhor para cuidar daquele caso determinado, quando depois o Senhor resolve, alguns esquecem-se de agradecer. E não passam tanto tempo a agradecer quanto passaram a pedir. Não faz sentido. Nós estamos eternamente gratos ao Senhor. Já antes de acontecer qualquer coisa, estamos eternamente gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez pelas nossas almas. E Paulo estava grato pelo conforto. Dou graças ao que me tem confortado. Ele dava graças a Deus pelo conforto. Olha, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que este homem era um homem sofrido. Ele andava sempre a sofrer. Ele andava sempre em prisões, sempre a ser preso, chicoteado, etc., maltratado.
e até esquecido e ignorado pelos crentes, tantas vezes, e ainda assim, ele era um homem que sentia conforto. Só quem anda com Deus é que sabe o que isto é. Poder, humanamente falando, ter tudo o que é desconforto e estar consolado. Ser uma alma consolada. E eu dou graças a Deus por isso. Parece que estou a ver alguns dizer assim, e tal, eu não estou a ver nenhuma situação em que tenha recebido assim o consolo do Senhor, o conforto do Senhor. Bem, alguém que pensa desta maneira é mesmo distraído, ignorante. Então, o Espírito que em nós habita, o que é que ele é? Não é o Consolador. Quanto mais não seja, nós temos que agradecer pelo Consolador que nós temos em nós. E que é impressionante. Depois devemos ser gratos também pela sua graça para connosco. Ele diz, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isto é ser grato pela graça alcançada. O que é que disse Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, e eu cito, se formos infiéis, ele permanece fiel. Ou seja, Paulo incluiu-se na possibilidade de ser infiel. Porque era. Ele foi infiel várias vezes. Todos nós, por natureza, somos infiéis. Mas somos infiéis, não tenham dúvidas. É uma questão de examinar essa à luz da palavra de Deus. Todos nós, ele diz se formos infiéis, mas não é uma possibilidade que não aconteça. É uma possibilidade real e que acontece. E ele diz, como é que Deus olha para aquele indivíduo que o bem que ele quer fazer não faz e o mal que ele não quer fazer ele faz, como é que ele olha para aquele indivíduo e dá-lhe este ministério? Eu dou graças a Deus porque ele me teve por fiel. Eu que sou infiel. E isto é muito importante termos esta noção, porque nós devemos revelar o mesmo Espírito na oração. Sermos gratos pela graça que todos nós alcançamos. E atenção, eu estou apenas a chamar a atenção para pequenos aspectos que estamos aqui neste versículo, porque isto é muito mais vasto na nossa própria experiência. Nós temos 1000 razões para agradecer a graça de Deus, porque a graça de Deus... Sabem que há uma expressão na Bíblia que é o apóstolo Pedro, se não estou em erro, que diz que é a multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme. Eu podia dizer que é infinita nas suas formas. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui nesta passagem uma coisa muito importante sobre a oração. Atenção agora, hein? Isto é muito importante. Aprendemos aqui que nós também podemos dirigir as nossas orações ao Senhor Jesus Cristo. A maior parte das pessoas pensam que só se pode orar a Deus Pai. E quando oram, oram ao Pai. E há versículos para isso. Ok? Mas é possível também orar, também podemos orar ao Senhor Jesus Cristo, não apenas ao Pai. Até porque, quanto mais não seja, Ele e o Pai são um. Começa logo aí. Ele é Deus. Ele é divino. Ele é o Pai da eternidade. Também por isso faz todo o sentido podermos orar a Ele. E eu estou a dizer isto, sabem porquê? Estou a dizer isto e estou a chamar a atenção para este aspecto, porque o apóstolo Paulo diz aqui nesta passagem que ele agradeceu ao Senhor, Jesus Cristo. Portanto, a oração é dirigida ao Senhor Jesus Cristo. É a ação de graças. E digo isto particularmente porque o Senhor, quando ensinou os discípulos a orar, sabem o que é que o Senhor disse? Em Lucas 11:2 disse assim, quando orardes, dizei, Pai. Então, o Senhor, quando ensinou a orar, disse aos discípulos, vocês querem aprender a orar? Quando vocês orarem, vocês digam, Pai. E, portanto, isto é o standard. Ok? Mas isso não quer dizer que nós não possamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Ele também disse em João, por exemplo, tudo quanto pedirdes em meu nome, ou melhor, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, em meu nome,
Ele vos conceda, João 15:16. E em João 16:23 ele disse: tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Portanto, a norma é esta, é nós orarmos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. É a norma. Esta é a regra padrão. E há um outro pormenor importante na divindade, que é o Espírito Santo. Porque o Pai é Deus, o Senhor Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia, o padrão que tem estabelecido é orar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Se nós lermos em Judas capítulo 1, versículo 20, em Judas no capítulo 1 e versículo 20, nós lemos isso. E eu cito, Judas 1, 20, por exemplo. Lemos assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Portanto, orar em nome do Senhor Jesus Cristo é para nós não perdermos a consciência, quando o próprio Senhor disse que devíamos pedir ao Pai em nome dele, é para nós não perdermos a consciência que é mediante ele e o valor da sua obra que nós temos acesso ao Pai. Não temos outro acesso. É para não perdermos isto de vista. E, portanto, mas é aqui importante agora dizer o seguinte, mas podemos orar a Ele, ok? Porque nós orientamos pela Bíblia, e a Bíblia é clara nesse aspecto, como vemos nesta passagem em que nós nos encontramos em Timóteo. O próprio apóstolo Paulo seguiu o mesmo padrão, como vemos em Efésios 5:20. Sabem o que é que ele diz em Efésios 5:20? E cito o que ele disse em Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cá está, Paulo está dentro da mesma linha de padrão estabelecida pelo Senhor. Orar ao Pai, dar graças ao Pai, ainda assim, nós vemos Paulo agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Estão a ver? Na passagem em que nós nos encontramos. Apesar do padrão ser aquele, não está errado dirigirmos orações ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao que me tem confortado. A quem é que eu dou graças? É Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Nós temos mais exemplos na Bíblia. Por exemplo, sabem o que é que nós lemos em Atos dos Apóstolos 1:24? Atos 1, o Senhor ressuscitou. Está nos 40 dias ainda aqui na terra antes de subir ao céu. Está com os discípulos, tem vários encontros com eles. E num dos encontros nós lemos assim: e orando, os discípulos, quando oraram ao Senhor, depois o Senhor deixou-os e foi para o céu, e eles estiveram numa reunião de oração, porque eles precisaram de orar para saber quem é que ia ocupar o lugar de Judas. E quando eles oraram para saber quem é que havia de ocupar o lugar de Judas, depois do Senhor ter partido, não é? Teve ali 40 dias com eles, foi-se embora, e eles precisaram de arranjar um substituto para o lugar de Judas. E foram orar, para que o Senhor lhes indicasse. E lemos assim: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois, porque havia 2 candidatos, qual destes dois é que é o escolhido. Agora, o que eu quero chamar a vossa atenção é para isto. Tu, Senhor, quem é o Senhor a quem eles estão a falar? É Deus Pai ou é Deus Filho? Boa pergunta, não é? Mas deixa-me dizer o seguinte: o facto de que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que escolheu os outros apóstolos, escolheu os 12, não é? Sugere que esta oração que eles estão a fazer é Ele. Foi Ele que escolheu. E Ele agora diz: Senhor, e agora qual deles é que é? Sugere que é o Senhor. Estevão, como vocês sabem, quando estava a ser martirizado, apedrejado até à morte, ele orou e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E partiu. Atos 7:59. Ananias, como vocês sabem, foi usado por Deus, era um varão zelador da lei, que foi usado por Deus para ir ter com Paulo quando Paulo se converteu. E estava cego. E lemos assim:
havia em Damasco, no capítulo 9, versículo 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: Ananias está a falar com o Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque isto é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Olhem agora, vocês aqui também podem dizer assim: mas que senhor é que era? Era o pai ou o filho? E assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Era o Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, também temos aquela célebre passagem que Paulo tinha um espinho na carne, acerca do qual orou 3 vezes ao Senhor. E lemos assim no versículo 7: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. A quem é que ele orou? Foi ao Pai ou foi ao Filho? 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: o Senhor, entenda-se, a minha graça te basta, porque o meu poder, tomem agora atenção àquilo que o Senhor diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O meu poder era o Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no fim da carta, no capítulo 16, versículo 22, lemos esta célebre frase: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, que quer dizer: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que bendita oração. Esta é uma das palavras maravilhosas que nós podemos dizer em oração. Maranata, que quer dizer: vem, Senhor Jesus. É uma oração dirigida a Ele. Como também em Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 20, quando nós lemos: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, diz o apóstolo. E depois diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Nós podemos orar ao Senhor porque Ele é Deus. E em 1 Timóteo 1,12, repito: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Já agora, só uma coisa curiosa: ao que me tem confortado. Quem é que eu tinha confortado? Cristo. E Cristo é Deus. E Deus é chamado o quê? O Deus de toda a consolação. É o Deus de toda a consolação. Depois, outra coisa muito importante. Na primeira carta aos Coríntios 1:2, nós lemos assim: à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar, os crentes invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito importante. Sabem que se nós estudarmos a Bíblia acerca da invocação, e neste caso, invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que a invocação é usada apenas para Deus. Para o Senhor Jesus Cristo ser invocado, Ele é Deus. Porque se não fosse Deus, não podia ser invocado. Por exemplo, o Salmo 116, versículo 4, diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Isto é oração. Depois há um outro versículo que eu gosto muito da Bíblia e que diz assim, e eu não apontei a passagem. Não apontei. Bom exercício para vocês. Descobrir onde é que está este versículo.
que foi o apóstolo Paulo que disse, fiel é Deus. Acho que está na primeira carta aos Coríntios. Mas está logo no princípio. Acho eu. Mas tenho que ir lá confirmar. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Como é que pode haver comunhão? Eu fui chamado para ter comunhão com o seu Filho, com o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso ter comunhão com quem não falo? Eu não posso ter comunhão com alguém com quem eu não falo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 a 13, lemos assim: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça abundar em amor. Ele está aqui a orar ao Senhor. Como nós sabemos, católicos romanos são ensinados a orar a Maria e são ensinados a orar aos santos. Está errado isso, não tem base bíblica. Antes, pelo contrário. Essas orações não são bíblicas, são contra a vontade de Deus e, na verdade, são uma ofensa a Deus, porque nós só podemos orar a Deus e nós podemos orar ao Senhor Jesus Cristo exatamente por Ele ser Deus. Eu tinha muito mais coisas para dizer, mas e o Espírito Santo? Estamos a estudar a Bíblia, não é? O Espírito Santo também é Deus. Podemos orar ao Espírito Santo? Gostava de ouvir as respostas de cada um aí dos lugares. Pelo mesmo argumento de que podemos orar ao Pai e ao Filho porque são Deus, podemos orar ao Espírito Santo porque Ele é Deus. E nós vemos uma oração ao Espírito Santo na Bíblia. Em Ezequiel, no capítulo 37, lemos assim: e ele me disse, Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem, Espírito dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Temos aqui uma oração ao Espírito, certo? Agora, não é esta a norma. Ok? Vamos voltar à norma. A norma é, até porque nós temos isto no Velho Testamento. No Novo Testamento não temos ninguém a orar ao Espírito Santo. Eu sei que há alguns aí, chamados cristãos, põem-se a orar ao Espírito Santo. E até há cânticos que diz, vem Espírito, vem Espírito. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Isso está errado. E vou-vos dizer porquê. Porque estar a dizer, vem Espírito, como temos aqui nesta passagem, em Ezequiel, está errado, porque o Espírito está cá, está em mim. Eu não vou dizer assim, o Espírito vem, se Ele está aqui. Somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Lemos na carta aos Coríntios. E, portanto, não faz sentido estar a pedir ao Espírito Santo para vir. E às vezes já vi em reuniões de oração, haver crentes sinceros, mas errados, por falta de conhecimento bíblico, a dizer, Espírito vem, vem como? Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, diz a Bíblia. Romanos é claro, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Portanto, quem é dele tem o Espírito. E quem tem o Espírito não precisa dizer, vem Espírito, que ele já habita nele. E o Espírito Santo habitou em nós desde o momento que a gente se converteu. Eu vou-vos dizer porque é que o padrão não é orar ao Espírito. Se alguém o fizer, não está mal. Está mal se disser ao Espírito vem, porque não faz sentido. Mas se alguém, ainda que orasse ao Espírito Santo, não estava mal, não pecava, porque Ele é Deus. Nós podemos orar a Deus, ponto. É bíblico, não é errado. Só podemos orar a Deus. Não podemos orar a ninguém que morreu, que está morto, a um santo, a não sei quem, a uma entidade qualquer. Nem a anjos. Só podemos orar a Deus. E, portanto, não estaria errado. Mas é muito importante percebermos qual é o plano de Deus e o que é que Deus está a fazer. Em João 16,13, lemos assim,
Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Portanto, a intenção do Espírito, ao ter vindo a este mundo, é descrição. Ele não quer chamar a atenção para si. E, portanto, estarmos a orar ao Espírito não joga bem com o papel que ele quer ter, que é não ter atenção para si. E a Bíblia diz, depois em João 15, 26, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, notem que ele também é chamado Consolador, porque é Deus, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha, notem bem, nestes 2 versículos, ele não falará de si, ele testemunhará de mim. Portanto, o papel do Espírito Santo, na sua missão, é pôr os holofotes todos no Senhor Jesus Cristo, e não nele. Estão a ver? Depois há outra coisa muito importante, que não faz grande sentido. Nós temos que ser inteligentes quando oramos. Que é assim, eu orando ao Pai, o Pai está no céu, certo? Faz sentido. Estou a falar com o Pai, está lá. Orando ao Senhor Jesus Cristo, Ele está no céu, faz sentido. Orar ao Espírito Santo, não faz sentido, Ele está aqui comigo, Ele habita em mim. Ele não está no... Ele está no céu porque é Deus, não é? Ele é omnipresente. Mas compreenda o que eu quero dizer. A Bíblia diz que Ele habita em nós, ao contrário do Senhor Jesus Cristo, que não está aqui connosco, nem o Pai, mas o Espírito Santo habita em nós. Mesmo quando nós oramos, não faz grande sentido. Não temos necessidade de pedir nada ao Espírito Santo. Sabem porquê? Eu vou explicar porquê. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós a pedir por nós. Ele próprio está a pedir por nós. Ele é intercessor. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, estão a ver o quadro. E, portanto, o padrão não é por aí. Estar a orar ao Espírito Santo. Até porque não temos base também nas epístolas de Paulo e até no Novo Testamento todo. O normal e a norma é, pois, orar ao Pai em nome do Filho, no Espírito Santo. E termino com Judas 20, que diz: vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a orar no Espírito. Ele não diz orar ao Espírito, diz orar no Espírito. E que Ele nos ajude, porque o Espírito quer nos comandar e quer nos dirigir, até quer controlar as nossas orações. Ele controla-as, Ele põe nas direitas. Quando nós oramos errado, Ele põe aquilo direito. Que Deus nos ajude. Eu não sei se ajudou alguma coisa, espero que tenha ajudado alguma coisa, mas isto é um tema que recorrentemente as pessoas se interrogam e querem ser esclarecidas, e eu tinha que dizer o que é que a Bíblia diz sobre o assunto. Que o Senhor nos abençoe.